E aí, Brasil, é mais um vídeo meu aqui no canal. Meu nome é Maurílio Gomes e esse é o canal Por Outra Educação. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Olavo de Carvalho, né, sobre a influência dele na história da educação do governo Bolsonaro. Eu resolvi fazer esse segundo vídeo sobre o Olavo de Carvalho para comentar um pouco daquilo que eu vi lendo os artigos dele e sobre um vídeo que ele fez, que é o vídeo Porque Eu Não Quero Ser Ministro da Educação. E também de comentar aqui novamente a sua visão anarquista e anti-institucional da educação, de não enxergar nenhuma institucionalidade para a educação. O Olavo de Carvalho, ele nesse vídeo, Porque Não Quero Ser Ministro da Educação, ele deixa bem claro que ele, como escritor, ele faz o que ele quer. Ele tem mais liberdade de fazer o que ele quer, de falar o que ele quer. E se ele fosse ministro, ele estaria subordinado às competências ali do ministro da Educação e também diretamente subordinado ao próprio presidente Bolsonaro. Não, ele não deixou isso daqui muito claro, mas parece que o Olavo de Carvalho ele não quer ficar submetido a ninguém. E por isso ele disse que não seria ministro da Educação. Na verdade, nesse vídeo, ele fala barbaridades. Ele fala de que a falta de educação no Brasil não mata ninguém. Mas é claro que mata. Eu sou da periferia. E isso daí não é uma constatação só minha. A própria Tabata do Amaral, ela fala isso no vídeo quando o Vélez Rodrigues vai para a Câmara. Ela fala que quando a educação não chega na periferia, ela mata. E realmente, ela mata sim. Ele vai dizer que a gente tem aproximadamente 8 milhões de estudantes universitários e na realidade a gente tem aproximadamente 8,5 milhões de universitários. E ele diz que 50% desses universitários são analfabetos funcionais. Queria saber como que ele mediu isso. Se considerar que 75% das nossas universidades são privadas, né? Se tirar as universidades de ponta e as PUCs, o resto é tudo porcaria. O sistema hoje de educação, de ensino que hoje está do lado do Bolsonaro é aquele mesmo que foi fortalecido pelo petismo de uma maneira irresponsável com o FIES e o ProUni e que hoje são responsáveis por pasteurizar os nossos diplomas escolares com uma baixíssima qualidade. Uma boa parte das universidades privadas não tem qualidade e eles deixam aí o Brasil com uma quantidade de diplomas muito ruins aí. E isso diminuindo a nossa competitividade, diminuindo ainda a nossa produtividade também. E outra coisa, vai fazer com que a sociedade brasileira pague um preço muito mais caro pelo fato de ter esse corpo aí de empresários que estão ficando cada vez mais ricos com a educação e jogando esses dois pontos que têm a ver com a economia lá no chão. Então, se considerar uma boa parte desses diplomas que estão aí pasteurizados por essas péssimas universidades aí, essas faculdades que visam mesmo o lucro, pode-se considerar que tem uma boa parte de analfabeto. Por ele vai se tratar do ensino básico, ele diz que a gente tem aproximadamente 28 milhões de alunos no ensino básico. E nós não temos isso, nós temos mais, 39 milhões. Se colocar na soma os alunos do ensino básico da rede privada de ensino, aí esse número vai para 40. Ele questiona muito o fato de que a educação brasileira está a níveis de países africanos e desqualifica muito o ensino brasileiro, desqualifica médicos, advogados, engenheiros, filósofos, cientistas sociais, chama os universitários de psicopatas. Ele faz um propagandismo do homeschooling através da educação americana, e como se a própria educação americana fosse algum exemplo disso, porque estamos falando de dois sistemas de educação de massas. Era isso que foi base da análise do texto A Crise da Educação, da Hannah Arendt. Mas a educação americana, ela é longe de
ser um exemplo, né? Ainda mais para a gente aqui que tem uma história de estruturação de sociedade completamente diferente da dos Estados Unidos. Lá eles tinham uma visão de nação, aqui não, aqui o patrimonialismo reina desde quando Portugal saiu daqui do comando do Brasil e aqui as situações são outras. Sociologicamente é muito diferente, não dá para fazer essa comparação. E o Olavo de Carvalho, ele nesse vídeo, ele se nivela por baixo quando ele vai questionar o Paulo Girardelli, o Renato Janine Ribeiro e o Fernando Haddad. Nesse vídeo ele diz muitas barbaridades sobre a educação, mas o Bolsonaro ele ficou aí numa mão muito ruim porque a educação poderia ser uma janela de oportunidades que ele tem para até mesmo se contrapor ao petismo. O petismo fez muita coisa errada na educação, a gente está pagando o preço disso, e o Bolsonaro ele poderia ter pegado essas questões das falhas da educação do governo do PT e se alçar pelas vantagens dos planos que poderiam ali preencher esse vácuo que ficou na educação básica. Desde a reforma universitária do Lula, a educação básica está capengando no Brasil e desde a criação do Fundeb há um estímulo de desvio de verba do Fundeb. Então, o Bolsonaro tem um espaço amplo, um terreno bom para ele poder trabalhar, mas não, ele ficou na mão do Olavo de Carvalho, que é uma pessoa que tem uma visão anti-Estado, né, de uma visão disruptiva com o Estado, ele não quer Estado. A própria política do Bolsonaro gira em torno disso, de desmonte de tudo que está aí. Só ver a situação da própria educação e do Ministério do Meio Ambiente. A educação está na mão de um anti-institucional. O Olavo de Carvalho ele tem uma visão anarquista da educação. Você vê como que a educação foi parar na mão de uma pessoa que não tem proposta, que a gente passou aí um ano perdido. E qual é o sentido de piorar o que já é ruim? Qual é o sentido? Aonde está o sentido de fazer isso com a educação que já vinha sendo capengada pelos anos do petismo? Mas e o professor? E a estrutura do professor? O Olavo de Carvalho se intitula um professor, né? E por que ele não fez absolutamente nada nesse sentido? Porque não tem proposta. Aliás, como o cara se intitula professor com a 8ª série e sem função acadêmica, só autodidata? Então ele não se pode proclamar de uma categoria que só tem base na academia. A formação básica está na academia. Nenhum autodidata ele pode adquirir muito conhecimento, mas não se especializa, não forma. Então eu tinha que fazer esse outro vídeo, trazer esse aspecto aí desses dois momentos do Olavo de Carvalho, que ele fala em não querer ser um ministro da Educação, e da visão anti-institucional dele sobre o Ministério da Educação e um campo aí que o Bolsonaro está aí perdendo, onde que ele poderia estar ganhando até popularidade se ele se vestisse de consertar ou de arrumar aquilo que o PT não fez desde a reforma de 2006, a reforma universitária, que é asfixiar a educação básica no Brasil e a gente ter melhoras daqui para frente. Então era isso que eu tinha que dizer. A gente se encontra aí em mais um vídeo do governo Bolsonaro ano 1, só que falando sobre o Vélez Rodrigues. Depois o Weintraub, eu imaginei que iria ser só 4, mas não, eu tenho que incluir ainda o relatório da Comissão Externa de Acompanhamento do Trabalho do Ministério da Educação e a gente se encontra por aí. Obrigado por assistir até aqui. Se você não se inscreveu, se inscreva, é importante. Dê um like aí no vídeo e a gente se vê por aí. Até mais.